Falar um pouco de economia, o índice oficial da inflação no Brasil subiu 0,41% em novembro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Os detalhes com a repórter Adriana De Luca. Esta foi uma surpresa positiva para o mercado que esperava uma inflação maior em novembro. O índice desacelerou em relação ao mês anterior, ou seja, cresceu menos do que em outubro. E no acumulado de 12 meses, o IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial do país, ficou em 5,90%. Esta é a primeira vez que o índice fica abaixo de 6% desde fevereiro do ano passado. O preço das passagens aéreas caiu, o que impactou para a gente ter uma inflação menor. Outro motivo para o índice ter vindo menor do que era esperado, de acordo com especialistas, é a Black Friday. As promoções impulsionaram os preços para baixo, fazendo com que a inflação fosse menor em novembro. Apesar do número positivo, a inflação segue acima da meta estabelecida pelo Banco Central para este ano. E 7 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE apresentaram alta. Os que mais pesaram no IPCA foram alimentos e combustíveis, que continuaram subindo de preço. Ou seja, o consumidor ainda sente os preços altos, principalmente em alimentação, que a gente sabe que é o que mais pesa no bolso da maioria dos brasileiros. Vocês viram a reportagem da Adriana De Luca. O preço dos combustíveis está entre os que mais impactam a inflação. Mas a gasolina pode ser mais pesada no bolso do consumidor dependendo da cidade onde o veículo é abastecido. Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, explica essa diferença. Infelizmente, os preços mudam e mudam muito, Márcio. Há comportamentos completamente diferentes entre várias regiões do Brasil. Há vários aspectos mais chatos, do tipo tributação, que varia conforme os estados, mas agora a gente vive um momento muito especial da cana-de-açúcar. A gente está entrando, o mês de novembro marca o início da entre-safra no centro-sul do Brasil. Aí os estados que dependem mais ou que têm mais influência do etanol como combustível, aí o preço da gasolina costuma oscilar reagindo a isso. A gente separou alguns números aqui, Márcio, que são interessantes. Goiânia foi a cidade, os meus amigos goianos que abastecem o carro com gasolina, mais sofreram agora no mês de novembro, uma alta de quase 6% no preço médio da gasolina. Aí a gente tem aqui Porto Alegre com uma alta de quase 5%, Salvador alta de mais de 3%, na média nacional do Brasil a gasolina ficou 2,99%, 3% mais cara no mês. Aí São Paulo 1,7%, o Rio de Janeiro 1,5% e Rio Branco tem a sorte de ter a menor alta da gasolina neste mês. Mas as altas, sejam elas grandes ou pequenas, Márcio, não quer dizer que ali seja a gasolina mais cara ou a mais barata. Por exemplo, na média, atualmente, os goianos pagam R$ 5,02 na gasolina, enquanto o pessoal de Rio Branco, R$ 5,38. Portanto, a gasolina lá é mais cara. Na média brasileira, a gasolina está agora em R$ 5,03. Aí, por que a gente tem essa diferença? O etanol, ele é um item importante, porque é misturado à gasolina, mas, por exemplo, em Goiânia, em Goiás, o etanol costuma ser mais vantajoso do que a gasolina. Só que como a gente está entre safra, aí o preço do etanol sobe. E se o pessoal vê o preço do etanol subindo, o dono do posto vai lá e atualiza o preço. Aí eu tenho duas notícias aqui olhando para frente, Márcio. Uma boa e uma ruim. A boa é a seguinte: nessa semana, a Petrobras anunciou a queda dos preços dos combustíveis. Então, o dado de dezembro é bem provável que tenha queda do preço médio da gasolina em todo o Brasil. Esta é a boa notícia. A má notícia é que em janeiro ninguém sabe ainda o que vai acontecer com os impostos da gasolina, porque na virada do ano acaba a redução das alíquotas dos impostos pagos na gasolina e no diesel. E é muito provável que o novo governo aumente ou volte com as alíquotas antigas. E se isso acontecer, só a gasolina deve botar uma inflação em janeiro de 0,70 pontos, ou seja, quase o dobro da inflação que a gente viu no mês de novembro. Então, tem uma boa notícia: abasteça em dezembro,
passe a virada do ano com um carro cheio de gasolina, porque em janeiro deve subir. Mas essa questão de estratégia acontece muito entre Rio e São Paulo. Aqui a gente está vendo que aumentou mais a gasolina em São Paulo do que no Rio, mas a gasolina normalmente é mais barata em São Paulo do que no Rio de Janeiro. E tem gente que viaja de carro, São Paulo, Rio de Janeiro, vai abastecendo no caminho. É mesmo? É, para não ter que abastecer depois, quando cruza já para o Rio de Janeiro. Chega pelo menos até ali na beiradinha, antes de Resende. Qual é a última cidade de São Paulo? Taubaté. Não, Acho que é Cruzeiro. Cruzeiro, talvez. Não, Cruzeiro não, acho. É Queluz. E aí abastece até Queluz para depois não pegar o preço mais caro ali no Rio de Janeiro. Em São Paulo, Márcio, a tributação do ICMS para o etanol é favorável. Então, como o concorrente é um pouquinho mais barato, aí o pessoal acaba maneirando no preço da gasolina, talvez explique essa diferença. São as estratégias que a gente tem que fazer para se proteger dessas diferenças. Obrigado, Fernando Nakagawa.